Oi, tá me vendo? Não, estou novamente só te ouvindo. O que que aconteceu? Não faço ideia o que aconteceu aqui. Caiu. Jesus. Vamos lá, vamos de novo então. Gente, a gente teve um problema técnico, não sabemos se de internet ou de quê, e a gente está pedindo para que vocês reencaminhem a live para os outros, porque o Antônio está aqui, o Antônio da Luz, né, que ele é o economista-chefe da Farsul, vai conversar com a gente, juntamente com o Vinícius, para ele explanar para vocês o que que a gente está fazendo, o movimento que a gente está fazendo aqui no Rio Grande do Sul, em prol aos produtores gaúchos. Eu não sei, Dandara, se tu consegue encaminhar o pedido, ou se eles enviem, solicitem, né, a entrada na live. Tá faltando agora só o Antônio da Luz. Depois. Cheguei um pouquinho depois que estava com o Sebrae também, tá na região, tá o responsável do agro também no Sebrae, pedindo para ele o que do Sebrae teria de linhas, o que teria para o agro também. Então, estão mobilizando todo dentro de uma cadeia de união para que cada lugar que possa ajudar o agro nós consigamos. Ah, chegou ali, não quero interromper, desculpa. Eu que peço desculpas, caí, tá? Nós estamos todos com muitas dificuldades de comunicação, enfim, de sinal. Mas recuperando meu raciocínio, nós temos perdas imensas nas cidades também. Então não tem como a gente sair desse buraco se nós não tivermos uma união muito grande e uma participação efetiva do governo federal. Não tem como. E aí, pessoal, não é uma questão de bairrismo, até porque eu não sou uma pessoa bairrista, graças a Deus, mas nós temos que conviver com fatos. Por ano, o Rio Grande do Sul manda para Brasília 65 bilhões de reais. Arredondando, tá? 65 bilhões. Dos quais voltam para o Rio Grande do Sul em forma de fundo de participação dos estados, fundo de participação dos municípios, IPI da exportação, etc., 13. Ou seja, ficam 52 bilhões em Brasília por ano, que o Rio Grande do Sul manda para Brasília para ajudar a Brasília a construir esse país maravilhoso que é o nosso. O desenvolvimento de outros estados também que necessitam. Só que agora quem está precisando é o Rio Grande do Sul. Dessa vez, quem está precisando somos nós, no campo e na cidade. E o que nós temos visto? O governo federal ele fez um anúncio, 52 bilhões de reais. Eu quero deixar claro que eu concordo com aquele anúncio, acho bom, não acho ruim. E acho bom também a velocidade que foi trazido. Mas a gente precisa dar cor e entendimento para o que foi anunciado. Dos 52 bilhões, o governo vai tirar do bolso mesmo menos de 2. E isso precisa ficar claro. E isso precisa ficar claro. Eu não estou dizendo que aquele anúncio é ruim. Eu estou dizendo que ele é insuficiente. Porque, vamos lá, dos 52 bilhões, 35 bilhões, 35, são recursos que as empresas vão tomar emprestadas. É dinheiro que vão pegar dinheiro no banco emprestado. Ah, mas vai ter um fundo garantidor para ajudar a baixar o juros. Sim, vai ter um fundo garantidor do governo para baixar o juro. Mas as empresas vão pagar juro. É dinheiro emprestado, 35 bi. 5 bilhões vem para a agricultura, que vai ter também seu fundo garantidor. O que o governo vai subsidiar mesmo é 1 bilhão. Ou seja, daqueles 50, 40, quase 40, já são de recursos que vão ser tomados nos bancos, produtores rurais e empresas, e que vão pagar juros. Ok? Nós temos 4 bilhões e 800 daquele orçamento, daquele anúncio, que é o recurso que as empresas que estão debaixo d'água não vão precisar pagar de impostos em maio, junho e julho. Mas, gente, eles não estão sendo perdoados. Só está pegando esse dinheiro e passando para 90 dias. Mas vai ter que continuar pagando esses impostos. Só não precisa pagar agora. Devolver imposto de renda, dinheiro já é nosso. Liberar fundo de garantia, dinheiro já é nosso. Agilizar
agilizar o pagamento do Bolsa Família, do BPC, etc., vamos, já ia pagar mesmo. Então, o que o governo efetivamente está comprometido até este momento a pagar? 1 bilhão para subsidiar a agricultura familiar e médios produtores, 200 milhões para fazer projeto, e mais há 2 meses para quem está desempregado, 2 parcelas a mais seguro-desemprego, e vai ficando por aí. Porque os 6 bilhões de fundo garantidor, quando terminarem os vencimentos, ele pega de volta esse dinheiro. Ou seja, não é um dinheiro que ele está gastando e está emprestando, vai pegar de volta depois. Então, me parece, tá, que a gente precisa muito, mas muito mais do que o governo federal está anunciando. Mas muito mais, muito mais. Em todas as áreas. E nós temos que entender, Grazi, Dandara, Francisco, o que nós precisamos é de união entre campo e cidade, problema de todos. Tá? A gente não escolheu este ou aquele, problema de todos. E a gente precisa ter união. E não adianta a gente ficar brigando com o prefeito, com o governador, com o presidente. Não, a gente tem que ter união neste momento para poder ter uma pauta única, tá? E muito menos brigar entre nós. Então, por que eu estou dizendo isso, tá? Porque quando vem 52 bilhões, as pessoas podem pensar, não, então está tudo resolvido. Tá? Então, não é assim. Não é assim. Tomar empréstimo a gente já toma, ok? Então precisa ficar claro esse ponto. Agora vamos para o agro, tá? O que o governo já anunciou? Ele anunciou uma linha para o Pronaf de 120 meses para pagar, tá? Com 3 anos, 10 anos para pagar, ok? E 3 anos de carência, a juros zero. Como é que vai ser feito esse juros zero? Com aquele bilhão de subsídio, que esse sim, é efetivo, o governo já anunciou, e está nesses menos de 2 que o governo realmente vai assinar o cheque. Um deles é este. Uma outra parte desse recurso menor vai para uma linha para parcelar as dívidas dos médios produtores, Pronamp. Esse não foi anunciado 10, esse foi anunciado 8 anos, com 3 de carência. Tá? Então tem 3 de carência para o pequeno e 3 de carência para o médio. Ele vai pegar todas essas dívidas que ele tem aí nos bancos e vai aderir a esta linha, a estas linhas, tá? E vai resolver o problema dentro do banco. Okay? O grande produtor, os demais produtores, né? Que grande é até uma vergonha falar isso, né? Mas é as classificações do governo. Eu sou demais e eu não sou grande, gente. Mas acontece que para os cálculos do governo, uma pessoa que ganha R$ 2.500 é classe média alta. Então, né? Para os demais produtores, para as pessoas iguais a Grazi, ainda está sendo desenhada a linha. Tá? O que já saiu de efetivo? Prorrogação de todos os pagamentos até 15/8. Tá? Custeio, comercialização, investimento, tá tudo nesse pacote. Tá? Passa para 15/8. Por quê? Para dar tempo de construir uma linha para os demais produtores. Qual foi o pleito que a gente fez, tá? E eu sei que tem gente que acha que vai achar que não é, que isso não dá, que tem que ser mais, tem que ser menos, tem que ser assim, tem que ser assado. Gente, vamos focar. Vamos focar e apoiar o que tem, tá? E vamos pensar 10 vezes antes de criticar as coisas, tá? Porque muitas vezes vamos pegar a estiagem. Enquanto fica um dizendo que é uma coisa, outro quer dizer, não sai nada para ninguém. Então, assim, ó, vamos ter um pouquinho de pensamento estratégico. O que foi proposto, tá? 15 anos, foi isso que foi proposto, 15 anos, cujo juro é 3% ao ano, que é a inflação meta, não é a inflação observada, a inflação meta, aquela que o Banco Central tem que buscar. E que o Conselho Monetário passa para o Banco Central. Por que a meta e não a apurada? Senão o governo faz um monte de besteira, a inflação sobe e nós é que pagamos a conta. Tá? Que é como acontece com a dívida do Rio Grande do Sul, por exemplo. O governo federal faz um monte de besteira e a gente fica mais endividado pelas besteiras deles.
Então, o que nós propusemos? 15 anos para pagar, 2 de carência. Ou seja, começa a pagar lá no terceiro ano e um juro de 3% ao ano durante esses 15 anos. Esta proposta foi levada para a FPA, que endossou a nossa proposta. O material da FPA, exatamente, ela pegou o nosso material e defendeu a nossa proposta. Só que a gente precisa de apoio, porque o Ministério da Agricultura é um ministério no meio de 40. E quando eu vi o anúncio da semana passada dos 52 bilhões e eu fui ver o que efetivamente o governo está disposto a meter a mão no bolso, eu tomei um susto. Ou seja, sem pressão, sem força, vai ser complicado. Vai ser complicado. Porque, gente, também na semana passada, tá, saiu o resultado do balanço orçamentário do governo. 60 bilhões negativos. A dívida PIB do Brasil subiu mais 1 ponto percentual só no mês passado. Ou seja, o governo está gastando, assim, ó, jogando dinheiro. Aí para o Rio Grande do Sul, num caso desses, nós estamos falando de um chequinho de menos de 2 bilhões, efetivamente. Não, né? A gente precisa muito mais que isso. Então, assim, ó, por que eu falei lá atrás a questão das cidades? Nós não podemos trabalhar a agenda das cidades e do campo separada, e não podemos trabalhar do campo separado, cada um. Não, a Farsul tem uma proposta, o outro tem outra proposta, aí o deputado não sei o que tem uma proposta. Não, gente, parei, vamos focar, vamos apoiar todo mundo e cobrar. O que eu quero é isso, quero falar com o seu senador, falar com o seu deputado. Quem tem contato, como a Grazi, por exemplo, foi lá e falou com a Tereza Cristina, que não é uma senadora do Rio Grande do Sul, mas é uma senadora que gosta do Rio Grande do Sul, que foi ministra e que tem força, tem voz, tem que falar com essas pessoas. Ah, mas a Farsul não está fazendo esse trabalho? É óbvio que ela está fazendo esse trabalho. Agora, quanto mais gente fizer esse trabalho, melhor. Ninguém quer protagonismo, ninguém quer ser único, ninguém quer fazer tudo sozinho, ser pai de... Não, gente, a gente só quer resolver o problema que nós estamos passando, tá? Bom, para encerrar, tá? Essa parte, desculpa eu ter me alongado. Nós também temos que entender o seguinte: o que está fora do sistema, tá? O que está fora do sistema. Bom, quem colheu, nós temos que vai fazer a comercialização. E é importante pagar cooperativas e revendas de insumo. Por quê? Porque isso é um juro alto. Isto é um juro alto. Tá? O prazo safra é caro. Então, se o que vai ter dentro do sistema bancário terá uma solução para pequenos e médios, já foi anunciado, é importante, com o que colher, quitar cooperativa e revenda de insumo para não ter um comprometimento de juros muito altos para os próximos períodos. Bom, para quem não colheu nada, para quem teve assim terra arrasada, bom, aí nós temos que ver caso a caso. Por isso que o que nós pedimos para o governo não é que ele pegue as dívidas do banco e dê 15 anos, não. Ele gere uma linha de crédito nova para os produtores acessarem e pagarem tudo, inclusive cooperativas de crédito, inclusive cooperativas de grão, inclusive revendas de insumo. Uma linha nova. Eu pego, pago banco, pago cooperativas de crédito, pago tudo e ainda pago o que está fora do sistema financeiro. É isto que foi pedido. Agora, eu não sei se é isto que virá. De qualquer modo, todos aqueles que puderem pagar o que está fora do sistema bancário, prefiram pagar o que está fora do sistema bancário, porque o juro é bem maior e a gente não pode ficar com um furo daquele tamanho vazando na caixa d'água, tá? Aí não é uma questão de política, é uma questão econômica. A gente sempre prefere pagar as contas mais caras. Entendi. Essas questões, Antônio, sobre como é que vai ser tratado dívidas e renegociações que nós produtores fizemos ano passado, ano retrasado, em função da seca, vai entrar junto com isso que tu acabou de falar? Nós ainda não temos o escrito, né? As regras do que vai sair, tá? Porque para
agricultura familiar e médios já foi anunciado, mas não foi publicada as regras. Para os demais produtores, não foi sequer anunciado ainda, certo? Então, eu ainda não tenho a resposta para te dar sobre essa questão. O que eu imagino, o que foi pedido? Uma linha nova, para que nós peguemos essa linha e vamos quitar tudo. E vamos ter uma única dívida de 15 anos, 3% ao ano, com 2 anos de carência. Pega tudo e transforma numa única coisa. Não tem nada de curto prazo vencendo. Vai tudo para longo prazo. Ok? Esse foi o pleito. Pegando cooperativa, revendo. Porque assim, ó, o governo sempre alega, mas eu não posso fazer, eu não tenho um mecanismo para fazer para fora do sistema. Claro que tu tem um mecanismo. Faz com que a Grazi pegue esse dinheiro, ela acesse esse dinheiro e ela paga o que ela quiser. Ela paga o que ela deve, entendeu? E ponto. Agora, é isto que foi proposto, ok? Agora, se não for assim que o governo fizer, ele fizer só dentro do sistema bancário, eu acredito que, no mínimo, vai dar para pegar todas essas velharias aí tudo e transformar tudo numa coisa só nova daqui para frente. Certo. Então, para todos os produtores que estão ouvindo a gente, essa live vai ficar gravada, vocês façam isso, vocês entenderam o que o Antônio da Luz está colocando aqui. Essa proposta encaminhada pela Farsul, nessa semana, dia 7, vai ser para que a gente consiga buscar uma solução para todos. Os pequenos e médios já têm, pelo menos, opções para a gente conseguir ter esse fôlego que a gente está suplicando e pedindo. Para os demais, a gente precisa juntar essa força e apoiar essa medida que a Farsul encaminhou essa semana. Isso, e aquele bilhão, tá, Grazi, é pouco. É pouco para os familiares e pequenos e médios. É pouco, é pouco. Então, eu acho que nós temos que continuar no nosso foco. Uma linha, 15 anos para pagar, 2 anos de carência, para que o produtor acesse essa linha e ele possa pagar os bancos, cooperativas, revendas e passe a ter uma única dívida a partir de agora, de longo prazo. Este é o pleito. É isto que a gente tem que defender. É isso. Antônio. Aí o governo, mas tem 8 anos para isso. Não. É isto que a gente quer. É isto que a gente quer. Antônio, Pois não. até importante estar junto. O que nós estamos fazendo, tá? É um movimento que a gente está não querendo. Quem está aqui não é para reclamar. Então, é para apoiar. Então, o que está se buscando? Uma força. Que nós tenhamos a força da multiplicação de forma organizada. Então, a gente está indo para 1.000 pessoas no grupo, que a gente está falando, cada um tem 30 pessoas. E esse pleito, cada um dessas 30 pessoas, então nós estamos falando de 30.000 pessoas que está marcando os políticos do seu relacionamento. Então, hoje eu recebi diversos, o prefeito tal, traz junto para o projeto. O que a gente quer? Apoio e constância, para que nós tenhamos datas concretas de reunião com o ministro através da Farsul. Então, o que nosso papel é de bastidor de apoio, nós temos que ser sustentação. O que nós falamos ontem na live, que a Farsul tem todo um movimento, tem a questão política. A Farsul não pode todo dia marcar o ministro que dê resposta. Nós podemos fazer isso. Então, nosso objetivo não é criticar o ministro, não é criticar o governo. Nosso objetivo é pedir para que nós tenhamos sobrevivência, para que nós possamos. E o que tu falou agora há pouco sobre a questão de ser algo conjunto. Outro movimento é empresarial, que várias cidades, os comércios se arrasaram também. Então tem que ter um apoio à população que está carente, ou seja, o governo tem que dar recursos para essa população que só tem parcela para pagar, e para o agro. E tem que ser uma coisa conjunta. O que eu olhei também de nós trazermos isso, e até te peço, eu olhei grandes desastres internacionais e a comparação do Katrina. E o que eu vejo, e esse movimento nós estamos levando para outros países, tendo visto o nosso relacionamento com fundos de investimento e tal. E olhando, nós tivemos aqui o Katrina, os Estados Unidos, que é os Estados Unidos, que tem um PIB hoje de mais de 30 trilhões de dólares. O Brasil, estamos em 10 de reais, então nós estamos falando ali de 2 de dólar para 30. Os Estados Unidos recebeu doação do Kuwait, da Coreia do Sul, da Austrália, do Emirados Árabes. Só o Emirados Árabes deu 100 milhões de dólares de doação. E eu vejo que está faltando esse movimento para nós.
Então, eu estou consolidando uma série de pontos e o objetivo é trazer informação para dar clareza aqui, saber pedir e segundo, saber cobrar. E o nosso papel vai ser um multiplicador da Farsul e de entidades. A gente não quer ser protagonista, a gente quer apoiar que aconteça, a gente quer o resultado. Então, quem está aqui, então, independente se é direita ou de esquerda, não é para ser político e sim para cobrar, me dê uma resposta. Porque uma resposta, por exemplo, o ministro vai dizer não vou dar. Porque se ele tiver que dar uma resposta não vou dar, fica também ruim para o governo. E assim nós podemos cobrar. O problema é quando fica num limbo sem resposta. Então eu quero que tu tenha a convicção que esse movimento para que a Farsul de pressão. E o que nós vamos fazer é algo muito simples de forma respeitosa. Nós vamos postar uma série de pedidos pedindo resposta e todos os membros desse movimento vão estar marcando todos aqueles políticos e influenciadores. Por quê? Não só os políticos, mas o que a gente quer é uma reflexão da sociedade para com o agro. Porque se não tiver o agro, nossa base alimentar, nossa economia é de forma gigantescamente afetada. Então, o que a gente quer trazer é esse movimento todo e um apoio de união em um único objetivo. Como tu mesmo disse, se essa proposta está certa, está errada, pode ser melhor, beleza, vamos conquistar ela, depois a gente conquista outras coisas. Mas ter algo claro e concreto que já deu a cara a tapa e nós darmos o apoio de forma estratégica para que nós consigamos ter a resposta desse pleito. Então, essa é a ideia do movimento, Antônio. Perfeito, eu acho que esse é o caminho, tá? Acho que vocês estão sendo muito inteligentes. Inclusive, eu vou falar com o presidente Gedeão para que na próxima reunião com o ministro, alguém de vocês, o representante de vocês, possa participar da reunião. E pelo que eu conheço o presidente Gedeão, ele vai topar na hora, porque ele gosta de transparência, ele estimula a transparência. Então, tenho uma mais absoluta convicção que o presidente Gedeão, ele vai, embora seja reunião com os sindicatos, ele vai abrir espaço para alguém de vocês participar e acompanhar o que está sendo conversado, o que está sendo dito. Marquem o ministro, mas marquem os outros também, porque o ministro, ele está nos dando resposta, ele está vindo nas nossas reuniões e ele precisa também, dentro do ministério, ter força. É importante marcar o presidente da República, é importante marcar o ministro Haddad, esses dois com certeza, e fazer cobranças. Fazer cobranças. Acho que é momento de educação, tá? Nós não temos nenhum motivo para dizer que o que tem serve, o que não serve. Não vamos criticar o que a gente nem tem direito, tá? Vamos primeiro conquistar as coisas, depois a gente vê o que é mais aqui, mas é lógico, vamos ver com transparência, como eu disse para vocês, aquele anúncio da semana passada, a gente tem que entender o que tem dentro. Não é uma crítica, a gente tem que entender o que tem dentro. Então, eu acho muito importante a gente ter esse caminho, essa abertura, essa transparência e esse movimento. Entidade pleiteando sem movimento por baixo é muito difícil, porque fica uma coisa, parece que vira um clube, né? Não se transforma em algo concreto. Então, acho muito importante o trabalho de vocês. E sobretudo, essa questão do apoio. Para finalizar, falaste muito bem a questão da cidade. Nós queremos que a cidade, que as pessoas entendam a nossa importância. Mas como é que a gente vai entender, como é que nós vamos ser entendidos se nós não entendermos eles também, que também estão com problema? Então, se a gente quer apoio, nós temos que apoiar. Então, agora é todo mundo pelo Rio Grande. Pelo Rio Grande do Campo, pelo Rio Grande da cidade, porque é um Rio Grande só e todos tiveram problemas e nós não vamos sair dessa desunidos. Antônio, tem algumas questões que eu vi que botaram aqui na live, mas que já me perguntaram dentro do grupo e no privado. Essas, digamos assim, essas prorrogações, né, essa solução que vai chegar para o produtor rural, que tem algum tipo de vínculo à instituição financeira, enfim, que deve para o banco, isso tudo não vai impactar na capacidade de pagamento, falando safra ano que vem ou depois? Como é que vai ficar isso? Bom, nós pensamos nisso, por isso que a gente a gente quer uma linha nova para que os produtores acessem essa linha e joguem e peguem, e com esse dinheiro, eles paguem as contas de curto prazo e eles passem a ter uma dívida de longo prazo. Por quê?
Porque é uma questão contábil. Eu tiro as dívidas do passivo circulante e jogo para o passivo não circulante. No momento que eu faço isso, eu diminuo a minha pressão de liquidez, eu aumento a minha liquidez e eu diminuo a minha alavancagem de curto prazo. Então, isso abre espaço para tomar um novo custeio normalmente para plantar a próxima safra. Então, por isso que a gente quer desse jeito. Outra coisa, garantias, né? Garantias é a mesma. As garantias, se eu tenho uma dívida que vence daqui 3 meses, aliás, eu tenho uma dívida que vence daqui 3 meses e eu tenho um determinado ativo em garantia. Se eu pegar essa dívida e passar para longo prazo, bom, se servia para o curto, imagina para o longo, né? Fica muito melhor garantido ainda. Então eu termino liberando garantia quando eu tenho esse tipo de mexida, tá? Por isso é importante, eu sei que é uma coisa um pouco mais técnica, um pouco mais chata, mas quando eu tiro as dívidas, traduzindo para a língua portuguesa, quando eu pego as dívidas do curto prazo e eu alongo elas, eu melhoro minha razão de garantia, eu melhoro a minha liquidez. Eu dou fôlego para a pessoa, o ano que vem ela segue plantando e segue a vida. Tá, outra questão que eu não sei se caberia agora, mas eu preciso colocar para ti que também me perguntaram, é para quem pega Proagro, tá? A gente sabe que Proagro, para cada pessoa, para cada agricultor, pode pegar até 300, né? Até 350 mil. Existe uma possibilidade da gente pedir para eles aumentarem e não diminuírem? Outro problema, para quem dentro dos últimos 5 anos já acionou o Proagro 7 vezes, não se enquadra mais. Como é que a gente vai resolver isso, sendo que nós não determinamos a desgraça acontecendo dentro da nossa propriedade? Como é que vai ficar isso? Eles querem tirar o Proagro e colocar um tipo de seguro. E esse seguro não atende, porque as contas não batem. Um seguro que cobre 20 sacas por hectare não paga a conta de quem custa 45. Grazi, o Elmar Conde, nosso vice-presidente, inclusive ele fez um artigo, isso foi multiplicado em vários jornais, ele dizendo o seguinte, a safra 24, o produtor vai plantar porque houve no seguro rural uma descaracterização enorme do seguro rural. Para nós termos uma ideia, no último ano da Tereza Cristina, estava em 2 bilhões de reais o orçamento para o seguro rural. Em 23 caiu para 1 bi 300 e os custos aumentaram. Ou seja, o seguro ficou ruim. E ainda, como se não bastasse, o governo foi lá e descaracterizou o Proagro. Conclusão, tá certo, eu marco antes. Os produtores vão plantar a safra 24 por sua conta e risco. Aí o governo, nós dissemos isso para o ministro. Casa arrombada, né? A tramela é de ferro, né? Agora, se nós tivéssemos com um bom seguro rural, que no último plano safra, o termo seguro sequer foi citado nos discursos. E no material do governo não tinha uma palavra sobre o seguro rural. Depois nós só vamos entender o porquê, porque o orçamento dele foi reduzido. Se nós tivéssemos tido um bom seguro rural, que era como a gente pleiteia e continua pleiteando, a principal política agrícola do governo tem que ser o seguro rural. Se nós tivéssemos um seguro e um Proagro ativos, nós não estaríamos discutindo hoje esse assunto. Nós estaríamos discutindo outras coisas. Nós não estaríamos discutindo isso. Porque... Mas você acha que há uma possibilidade da gente reivindicar para que Sim, ou eles criam uma coisa nova para o Rio Grande do Sul especificamente, porque a gente está aqui numa parte muito extrema. Ou é muita seca, ou é muita chuva. Aí no inverno chove pra caramba, no verão não chove. Então, que culpa o produtor rural tem se ele está num lugar, não tem como a gente sair daqui e ir para o Mato Grosso, enfim, para um lugar onde o clima seja mais estável, se a gente não tem nenhuma política que possa principalmente nos assegurar, nos apoiar para que a gente continue onde a gente está. Grazi, bom, primeiro ponto, tá? O Rio Grande do Sul é um lugar maravilhoso de se produzir. Nós estamos passando por um período de dificuldade, tivemos 2 estiagens, tivemos agora a cheia, enfim, mas
Quando a gente olha para trás, né, o Rio Grande do Sul, ele é um ótimo lugar para produzir, continuará sendo um ótimo lugar para produzir. Nós sabemos disso e as seguradoras têm que saber disso, os bancos têm que saber disso, senão ninguém vai querer financiar e nem segurar nada aqui. Então, eu sei que esse momento está difícil. Eu sei que a gente só enxerga o fundo do poço, né? Mas a gente tem que lembrar que isto tudo vai passar. Nessa última reunião, o ministro anunciou 500 milhões de reais exclusivamente para seguro rural no Rio Grande do Sul, para o próximo Plano Safra. Mas, de novo, né? Casa arrombada, tramela de ferro. Mas daqui para frente, eu acredito que vai ter se este valor efetivamente for efetivado, né? Porque o ministro falou, mas eu quero ver isso no orçamento, eu quero ver isso no plano safra. Se efetivamente isso for, bom, aí nós vamos ter uma melhora no seguro rural a partir do ano que vem. Certo. Bem nessa linha do que tu está reivindicando, porque é isso mesmo, a gente concorda com isso. Tem que ter um olhar diferente. Uhum. Não, show de bola. Doutor Vinícius Dandara? Acho que agradecer a minha preocupação também. Primeiro, a base da população, para não perder seus empregos, por isso tem que manter as empresas. Então, é importante nós nos preocuparmos com as empresas para manter o emprego da base consumidora. Segundo, nós termos clareza que as empresas precisam de um crédito, diferente do rural. Por quê? Nós estamos fazendo também, Antônio, uma pesquisa com os membros para dizer qual que é a cultura, qual que é o prejuízo. Plantei 200 hectares, perdi 100. E o que está acontecendo, em alguns casos, estamos dizendo o seguinte: aquele solo que era fértil lavou-se e não tem mais solo fértil em muitos lugares. Então, isso também nós queremos saber, porque isso também exige, mas num segundo momento a gente quer trazer esses dados para a Farsul para ter algo concreto, tal lugar, tal cidade, tal. E o apoio que a gente fala, já tem vereadores, vou fazer uma nota de moção na Câmara de Vereadores. O que a gente está pedindo? Tu quer fazer algo concreto? Mande um ofício para o Ministério da Agricultura e o Ministério da Fazenda, pedindo para dar resposta ao pleito da Farsul. Então, o que a gente está pedindo, para cada um que quer apoiar, mande um ofício. Ou gostaríamos do ofício que seja aprovada a solicitação da Farsul, enviado da. Então, a gente está usando como bandeira. E, com isso, só uma palavra na Câmara de Vereadores não vai ter o poder que nós entendemos. Então, para nós, vale mais que tu, vereador, marque todos os políticos, o Lula, o Leite, uma série de pessoas que sejam marcadas de forma constante e influenciadores. Qual é os dois nortes? Tá? O norte da sociedade, então influenciadores digitais que consigam multiplicar esse pedido, e o segundo norte político, ou seja, nós colocamos vereadores marcando os seus deputados estaduais e federais nas publicações de forma organizadas 2 vezes por dia, de manhã e de tarde. Então, tu imagina tu receber todo dia 30 mil marcações, e não só o da agricultura, mas da fazenda, o Lula e outros ministros e outros deputados, não importa qual seja o partido. Então, estou olhando a última publicação da live de ontem, o pessoal começou a marcar vários políticos, influenciadores, e isso começou a dar um movimento. O Instagram está ali toda hora aparecendo, mas isso é a base que nós queremos dar para a Farsul. E da mesma forma, essa base, nós estamos fazendo esse movimento do mundo empresarial com o OAB, com outros órgãos de classe, para ter um movimento da sociedade organizada, que o que hoje está acontecendo, nós temos uma sociedade que só está olhando para um interesse individual, e a gente tem que ter o interesse da coletividade. Então, e da mesma forma, a gente está passando o que a gente está fazendo, o que precisar da Farsul, contar conosco, sempre lembrando, o movimento apolítico, nós não queremos discutir política, não queremos dizer se o governo é bom ou se é ruim, não. A gente só quer dizer, para o Estado poder se recuperar, precisamos de recursos, senão é 10 anos que nós vamos para trás. Então, nossa economia vai segurar, porque vai ter um efeito cascata gigantesco. E se acontecer igual está acontecendo, aconteceu em outras catástrofes, como a Katrina, nós tivemos uma migração, um êxodo,
que acontece com isso? Muitos produtores deixam de produzir, muitas pequenas cidades começam a desaparecer e isso faz mal para a economia como um todo. Então, o que a gente está buscando é realmente racionalidade no pedido, algo concreto, com apoio das entidades. Então, nosso papel é ser a sustentação das entidades. Então, quero que tu saiba que nós estamos aqui para apoiar e para dar um rumo certo de forma constante. E o apoio não é um post, é constantemente nós vamos ter isso para que vejam movimento e continuidade nos pleitos que nós queremos, que só assim que nós conseguimos mobilizar não só os políticos do estado do Rio Grande do Sul, nós temos que mobilizar políticos do Brasil inteiro para mostrar a realidade que está passando aqui no Rio Grande do Sul. E a segunda coisa é como mostrar isso. A mídia em geral não está mostrando a realidade, mostra um pedaço dessa face. Então, o que a gente está pedindo para todos os membros, para mandar vídeos das suas propriedades, mostrar o que está acontecendo, e nós vamos estar editando esses vídeos, vamos estar publicando o que de fato está acontecendo com a água. Mostrar, por exemplo, tem lavouras de arroz que foram lavadas, só tem agora pedra e argila, não tem solo fértil. Tem lugares que a criação morreu inteira. Tem lavoura de soja que brotou a soja no pé. Então, a gente quer mostrar isso para trazer às pessoas a realidade, e eu tenho certeza que vai gerar uma comoção, e essa comoção vai gerar ação. E a ação vai ser direcionada pelo pedido que a Farsul está colocando. E depois a gente vai melhorar isso, mantendo esse movimento. Então, qualquer coisa que a gente não é dono da verdade, mas a gente é dono de um propósito inabalável. E eu quero que, de acordo com o que vocês precisarmos também desse movimento, conte conosco, nós estamos aqui para apoiar naquilo que é importante para o agro. É evidente que a Farsul tem força, mas com esse auxílio, com essa organização, com isso que vocês estão fazendo, vão ficar imbatível. E é isso que a gente precisa. É isso. E o que a gente viu em outros momentos, tá? Eu não quero aqui trazer o passado e nem fazer roupa suja, eu só quero trazer um elemento para a gente entender que a gente não pode errar no mesmo erro. Às vezes a gente vê assim, briga de protagonismo, sabe? A entidade A, o político B, não sei o quê. Gente, não é momento. Não é momento. Vamos apoiar o que tem e vamos embora. Vamos apoiar o que tem e vamos embora. Se não é bem o que eu quero, bom, então vamos sugerir, mas vamos discutir dentro, não vamos discutir fora. Vamos apoiar o que tem, vamos aperfeiçoar o que tem, tudo tem espaço para aperfeiçoamento, mas vamos discutir dentro. E esse apoio de vocês é fundamental, Vinícius. Fundamental. É isso que faz falta. É esta mobilização que faz falta. Com estratégia, né? É com estratégia. Estamos usando estratégia para gerar resultado. E nós estamos abrindo mão da vaidade para trazer resultado. Então, minha pauta é quem é produtor rural, tá aqui na live, quer entrar no grupo de WhatsApp, unir a nós, eu vou deixar o link nos stories. A segunda pergunta que eu tenho é para o Antônio. Antônio, a gente está organizando esses dados dos produtores. A gente queria o que não pode faltar nessas coletas de dados? Porque, a princípio, nós estamos pedindo as cidades que são os produtores, o nome, a cultura que foi afetada, a área, o que plantava, o que perdeu. Tem mais alguma coisa que é importante para servir para vocês da Farsul? Talvez o grau de... Assim, tem. E aí eu vou... Mas, assim, ó, a gente precisa ter muito cuidado ao preencher esses dados. Sempre com a verdade. Nós não somos a Receita Federal, nós não somos órgão de nada, mas a gente precisa da verdade. Para poder fazer coisas que vão funcionar, eu preciso saber a verdade. Então, esses números que vocês estão perguntando têm que ser os verdadeiros. E outra coisa, perfil de endividamento. O quanto que deve em relação à receita, né? Ou em relação aos custos, porque também não adianta, eu devo 1 milhão, tá, mas tu produz qual é a tua receita normal, né? No ano de normal, quanto tu plantou, qual era a tua expectativa de receita? Bom, então dá 10%, 15%, 20%. Qual é o tamanho da dívida, o quanto é de custeio, quanto que é de investimento, quanto que é de comercialização. E o quanto que é dentro dos bancos e o quanto que é fora. Isso é muito importante, porque aí é no curto prazo. Tá, no curto prazo, de 1 milhão eu devo 500 mil. Tá, mas quanto que é dentro do sistema bancário e quanto que é fora?
Esses dados nos ajudam bastante. Eu anotei tudo aqui, porque, pelo menos assim, é como eu disse, a gente não consegue fazer um levantamento em 2 dias, mas de pelo menos uma noção, né, que a gente vai usar como embasamento ó, mais ou menos a região central, juntou lá 1.000 produtores, desses 1.000 produtores, a gente tem esse número. Isso aqui a gente pode usar como base para criar uma estratégia para falar de uma coisa mais real. O que a gente tem lá dentro do grupo, Antônio, são somente produtores verdadeiros, com caráter e dispostos a ajudar, tá? É um monte de gente. Tanto é que a gente estava em outro grupo e aí começou lá uma disputa que tipo assim, vocês não vão conseguir. Antes da gente tentar, já começaram a dizer isso. Porque produtor é assim mesmo, um tenta fazer com que o outro quer para pegar a terra do outro. Eu disse, gente, isso aqui é problema de caráter de pessoa e esse tipo de gente para nós não serve. A gente quer somente pessoas comprometidas e verdadeiras, porque o que a gente está buscando é uma solução para todos. Como eu disse, eu, Grazi, hoje ainda não tenho uma solução, mas eu estou trabalhando em prol de todo mundo. Eu, pelo menos, me dispus a fazer alguma coisa. Eu não estou com a bunda sentada reclamando e dizendo que não vai conseguir antes de começar. Então, a gente está com esse grupo com pessoas comprometidas. E eu posso te dar certeza, Antônio, de que a gente vai buscar, sim, a verdade. E uma coisa importante, Antônio, nós, mês que vem, minha profissão é mercado de capitais financeiro. E nós mapeamos agora quase 30 fundos de incentivo à agricultura no mundo. São fundos beneficentes, que ajudam o desenvolvimento da agricultura no mundo. E, por incrível que pareça, o Brasil muitas vezes não tem o acesso, não tem o relacionamento. Nós temos esse tipo de relacionamento. E qual é a ideia? É trazer esses fundos para cá. E a minha ideia é trazer junto a Farsul, trazer como elo social, ou seja, uma entidade que não tem fins lucrativos, né? Para poder mostrar. E esse mapeamento tem recursos no mundo que não chegam aqui. Igual essas doações que aconteceu para os Estados Unidos e o Brasil não pediu esse tipo de doação. Então a ideia é que nós, no movimento organizado, com um propósito claro, tenhamos acesso a esse tipo de recurso que vai para vários países, até países desenvolvidos, que não chegam aqui. Então, a gente vai com esses dados, nós vamos conseguir, por exemplo, eu estou agora com o ifad.org, se você botar ifad.org, é um fundo que visa incentivar o agro no mundo inteiro, e é um fundo com recurso perdido. Então tem muita grana no mundo que nós podemos estar buscando, e a ideia é nós trazer isso, e quando trouxer, é trazer para alguma entidade, não ser para uma pessoa, a minha empresa ou a Agrodela, ser para uma entidade que possa representar realmente os produtores. Então, quero que tu saiba que nosso trabalho está indo não só pedido público, mas nós passar o chapéu também no privado, em fundo, que muitas vezes não chegam aqui. E aí, para recepcionar esses fundos, e vocês, por ser uma entidade íntegra e que não tem fins lucrativos, poder acionar e saber a melhor destinação desses recursos. Excelente, excelente, excelente iniciativa. Não tenho dúvida, Vinícius, vai nos ajudar bastante. Já está nos ajudando muito, e vai nos ajudar bastante também por este caminho. Certo. Então, gente, eu quero agradecer, né, primeiro ao Antônio Damus por ter se disponibilizado a fazer essa live assim em cima da hora, desde ontem. Quero também pedir, Antônio, se eu posso mandar esse documento, se a gente pode formalizar ele de uma forma mais resumida para que a gente, né, como o Vinícius falou, isso seja uma das nossas estratégias agora, né, para fazer essa pressão, essa cobrança. Agradecer também ao Dr. Vinícius, agradecer a Dandara e dizer para todo mundo e quem quiser realmente unir força com a gente em um único objetivo, faça parte e esteja nesse movimento, tá? Assim como eu disse lá no grupo, às vezes eu abro o grupo, às vezes eu fecho, porque eu não quero discussão, eu não quero que vocês reclamem e eu quero que vocês percebam que a gente está se dispondo por causa de um único objetivo, que é realmente dar esse fôlego para o produtor rural, tá bom? Obrigada, gente. Pessoal, só para lembrar, compartilhem, convide os colegas produtores, convide quem, marque pessoas que são influenciadoras. Se o prefeito da sua cidade perguntou, apoiaria algo para ajudar o agro, duvido que um prefeito negue. Então o apoio mande um ofício para o Ministério da Agricultura e da Fazenda pedindo esse apoio.
Então, se tu puder, isso é muito importante. Se nós tiver 300 cartas, pedidos formulados, então, presidente da Câmara de Vereadores, presidente e o prefeito, nós estamos falando de 600 cartas. E eles fazerem isso é um apoio gigantesco. Então, se cada um pedir por seu vereador, para o seu prefeito fazer isso, isso realmente dá força, agregando esse movimento. Então, vamos de forma organizada. Não esqueçam, fazer as marcações de forma constante. O constante, o simples feito de forma constante é extraordinário. E só vamos ter resultado se nós continuarmos nesse movimento de forma constante, não parar no primeiro dia. Mostrar a força do agro, mostrar a força do Rio Grande do Sul, mostrar que nós somos um só povo em defesa de todos que estão aqui dentro. Porque o agro sendo forte, o comércio vai ser forte. Então vamos fortalecer a indústria e o comércio e vamos fortalecer o agro. É uma única sociedade que estão passando por uma dificuldade. Então peço para vocês continuar nessa luta de forma organizada, com essas métricas e técnicas para que nós consigamos atingir nossos objetivos. Obrigada, gente. Obrigada, Antônio. Obrigada, Um abraço, Daniela. pessoal. Obrigada pelo tempo de vocês. Valeu. Uma honra estar aqui. Vou deixar a live gravada. Um abraço.